Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Marcílio Costa, de História, da EREM Guedes Alcoforada, aqui da cidade de Olinda, e vamos para mais uma videoaula. Nós vamos ver agora a questão dos papéis de gênero nas cidades de Atenas e Esparta. Ou seja, nós vamos fazer uma diferenciação, qual era a visão com relação à questão feminina dentro dessas duas cidades. O que ocorre? Apesar de serem cidades formadas dentro da mesma civilização, elas tinham uma visão totalmente diferente com relação à participação da mulher na vida pública. Nós vamos ver a partir de agora que essa diferenciação vai gerar também uma série de consequências boas e ruins para a questão feminina. Então vamos lá, né? Primeiramente, a gente vai dar uma analisada aqui numa música de Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas. Né? Nessa música de Chico Buarque, você percebe que em várias estrofes, a mulher basicamente ela vivia em dependência do homem. Né? Lembrando que na Grécia Antiga, o homem era a principal figura, em Atenas mais ainda. Aí nós vamos ter que fazer uma revisão sobre a cidade de Atenas. Lembrando que a classe principal, chamada de Espaciatas ou Eupátridas, era a principal classe, só os homens faziam parte, né? Só eles tinham direitos na vida pública, só eles podiam participar da vida pública. Então nós vamos começar a perceber que, se só o homem participa da vida pública, a mulher fica na categoria baixa. Para você ter uma noção com relação à participação da mulher na vida, na cidade de Atenas, as mulheres só podiam sair de casa acompanhadas de outras mulheres, né? O que é um absurdo. Então você vai começar a encontrar aqui, nessa música de Chico Buarque, né, que ela é bem atual, ela é da década de 80. Então o que vai acontecer? Chico Buarque, ele expressa bem qual era a participação da mulher. Tanto que, se você parar para observar aqui, na segunda estrofe, diz que se a mulher ela é amada, ela se sente valorizada e ela cuida do marido da melhor maneira. Já na terceira estrofe, tem dizendo que elas têm que suportar toda a dor para poder fortalecer seus maridos. E por aí vai. Não é? Vem falando que naquela época as relações de traição também eram permitidas. Permitidas, vamos dizer assim, entre aspas. Você vai perceber também que as mulheres elas não podiam reclamar. Naquela época não existia divórcio. Né? Só o homem poderia se separar da mulher, a mulher nunca poderia se separar do homem. E para piorar ainda mais, naquela época, quando as mulheres elas ficavam viúvas, elas tinham que praticamente tirar o manto branco para colocar um manto preto, e a partir daí elas ficavam enlutadas para o resto da vida. Não é? Então nessa música você percebe que a mulher tem uma grande participação na formação social da cidade, mas ela é colocada abaixo. Né? Nós vamos ver daqui a pouco mais situações. Né? Aí você já está percebendo que a condição das mulheres não era a mesma em todas as polis gregas. Com relação a Atenas e Esparta, né? Os papéis femininos eles tinham uma grande diferença por uma coisa bem simples. Em Atenas, a ideia é que a mulher fosse mais delicada, que a mulher fosse mais voltada para a vida matrimonial. Já em Esparta, não. As mulheres tinham uma participação maior na vida pública, podia ser nos jogos, nas assembleias ou até em guerras. Não é? Vamos lá. Atenas, né? As mulheres atenienses. Se você parar para observar, ela nascia com algumas funções. Primeiro, tinha que aprender a cuidar de casa, não é? Tinha toda a sua educação formal feita pela família, não era com ninguém de fora, feita pela família, e ela basicamente nascia com a função de cuidar dessa família. Para você ter uma noção, em Atenas, as mulheres, na Grécia Antiga, como geral, ela passava, basicamente, ela não podia sentar à mesa, para comer com um homem. Ela tinha, vamos dizer assim, um cantinho ou um quartinho para ficar lá, para se alimentar com as outras mulheres. Isso aí poderia ser relacionado também às filhas. Os homens, só os homens sentavam à mesa.
né? Quando chegava uma visita em casa que não fosse parente, essa mulher ela tinha que sair da sala, ela não poderia ficar no mesmo ambiente que os homens, ou seja, ela ficava totalmente alijada, totalmente colocada de lado com relação a essa questão social, com relação a essa participação social, não é? Outra coisa interessante que tem que se comentar com relação à mulher na cidade de Atenas, né? Elas geralmente casavam muito jovens, né? Como naquela época também, até uns 50, 60, 70 anos atrás, a mulher casava muito jovem, não é? 13, 14, 15 anos e geralmente com homens muito mais velhos do que ela. O que levava também a gente a crer que os acordos de casamento é o que valiam, né? O pai cuida da filha, casa ela com outra pessoa e a partir daí quem vai cuidar desta mulher é o marido, né? É como se fosse passar, a mulher sempre está passando da guarda de um homem para o outro. Então isso era bem complexo, né? Principalmente na sociedade moderna que nós vivemos hoje. Já na cidade de Esparta, a mulher tinha uma outra função, não é? Por exemplo, a mulher ela casava, lógico, como todas as mulheres, tinha todo um ritual para isso. Para você ter uma noção, as mulheres em Esparta elas chegavam a fazer exercícios físicos, porque na visão espartana, mulheres fortes geram filhos fortes. Lembrando que na cidade de Esparta o comportamento era totalmente diferente, principalmente para o homem, que quando ele nascia para ser do Estado e não do pai e da mãe. Como assim? O homem nascia, né? A mãe tinha seu filho e a partir dos 6, 7 anos ele passava a ser propriedade do Estado, porque o Estado é que vai cuidar dele. Né? De que maneira? Vai ensinar a arte da guerra, vai ensinar um pouco de filosofia, pouquíssimo, né? Porque os espartanos não gostavam muito de filosofia. Vai ensinar um pouco da história da cidade, só que eles vão nascer para ser guerreiros, para morrer pela cidade. Né? Então as mulheres também tinham essa ideia de que vou gerar filhos, não para mim, mas para a cidade, né? Geralmente elas casavam um pouco mais velhas que as mulheres da cidade de Atenas, né? 17, 18, aí você vai dizer, mas Marcílio, 17, 18 anos, ela era velha para aquela época, para o casamento? Ela era, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E com relação à quantidade de filhos, quanto mais filhos ela tivesse, melhor para ela. O que vai acontecer? Algumas mulheres chegavam a ter 4, 5, 6 filhos homens, todos iam para a guerra, em algumas situações morriam todos e ela se sentia honrada pelos filhos terem morrido pela cidade. Então você já encontra uma visão onde o filho nasce para servir ao Estado. Como é que a mulher participava da vida pública em Esparta? Da seguinte maneira, quando o marido ia para a guerra, ela tinha o direito de representá-lo nas assembleias, não é? Outra coisa interessante, em Atenas, se tinham jogos, as mulheres não podiam nem assistir aos jogos. Já em Esparta, chegavam mulheres a competir em jogos. Não é? É uma outra situação totalmente diferente. Se você parar também para observar, em Atenas a questão da mulher não poder participar da vida pública, em Esparta a mulher participa da vida pública. Então você vai começar a analisar que a Esparta era mais livre do que Atenas? Não. Só com algumas concessões com relação à questão da mulher. Não é? Como assim, professor? Da seguinte maneira, quando o homem não podia ser representado ou se fazer representar, a mulher poderia participar. Ou seja, não era um direito feminino ir lá na frente da assembleia fazer parte daquilo ali. Porque se o marido dela estivesse em casa, ela não poderia participar. Então você encontra uma liberdade limitada, né? Uma liberdade vigiada. Onde a mulher ela tem uma maior liberdade? Tem, mas com algumas prerrogativas. E quando a gente faz uma análise com relação à mulher na atualidade, nós começamos a perceber uma série de situações.
né? Eu elenquei algumas aqui para vocês. Eu coloquei algumas aqui. Primeiro, a questão de conciliar a sua atividade em casa e em trabalho. Numa pesquisa feita, foi descoberto que a mulher chega a trabalhar mais de 8 horas a mais por semana do que o homem por causa dos afazeres domésticos. Não é? Questão de cuidar de filho, cuidar de casa. Lembrando também que em outra pesquisa, de 60% a 70% dos homens, eles não participam das atividades de casa. Não é? A questão da priorização da atividade profissional. Hoje em dia, as mulheres casam um pouco mais tarde. Não é? Se você parar para observar, os matrimônios, as mulheres começam a poder galgar mais degraus em suas profissões e dar valor a isso. Não é? A questão de conciliação num papel onde ela possa se destacar tanto como mãe, como mulher, como empresária ou nas suas profissões. Né? É outra grande dificuldade que a mulher encontra já por causa dessa visão que se tem social. Certo? A questão de também dizerem assim, a mulher não pode fazer determinadas coisas que o homem faz. Não há limitação para isso. Né? Algumas pessoas ainda enxergam dessa maneira, tipo assim, é papel do homem trocar o pneu, é papel do homem carregar coisas, é papel do homem cuidar da família. Não é bem assim. Né? A mulher ela sente uma dificuldade em fazer isso, por quê? Porque a própria sociedade coloca ela de lado. Não é? E também a questão da violência contra a mulher em todos os níveis. Quando eu quero falar em todos os níveis, pode ser psicológica, pode ser física, pode ser de uma série de coisas em que a gente acaba tendo uma grande, vamos dizer assim, uma grande colocação. Eu não sei nem como é que é a palavra que eu vou usar. Mas assim, a gente tem um grande problema, vamos dizer assim, a palavra seria essa, um grande problema com relação a essa visão também, que infelizmente, no Brasil, a questão da violência contra a mulher, ela também tem aumentado, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com outras leis que sejam voltadas mais para o público feminino, né? Elas continuam ainda sofrendo bastante dentro de casa. Espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira. Até a próxima, pessoal. Um abraço.